Salve, salve, canal Invasão, invasores, bora invadir. Hoje nós vamos invadir. Gostoso, legal mesmo, de verdade. Eu tenho aqui comigo hoje um ex-jogador do Corinthians que não é qualquer jogador. Desde que eu estudo Corinthians e que meu pai me ensina, eu fui obrigado a entender o que é raça e o que é o Corinthians. E ninguém melhor do que Super Zé. Zé Maria, por favor, quem está no estúdio agora? Obrigado. É o mínimo, né? É o mínimo. Estou honrado, me sinto lisonjeado de estar aqui pra gente bater um papo. Somos o canal Invasão. E quem viveu a invasão aqui entre nós? A primeira invasão. O senhor, né? Maracanã. Viveu a invasão, né? Então acho que é muito importante falarmos disso também. Mas antes disso, pra quem não conhece, tem a molecada aí, às vezes que torce pra outros times também, quer falar de Corinthians, né? Quer conhecer o Coringão. Vamos falar um pouco do início. Zé Maria, português, é isso? Ou eu tô falando besteira? Eu comecei minha carreira na Ferroviária do Botucatu. Depois eu vim para Portuguesa. Em 1970 eu fui para o Corinthians. Naquela agitação, né? Uma guerra do presidente com Sim. o presidente da Portuguesa. Mas era um sonho e a realização do meu pai. Realização do seu pai. A realização do meu pai. Meu pai é corintiano doente. E o sonho dele era ver um dos filhos jogando no Corinthians. Apesar de que o Tuta já fazia parte da base, ele e o Marco Antônio, né? Mas ele queria alguém no profissional. E eu fui o responsável, né? De dar essa alegria ao velho. Matar também a minha alegria de poder um dia jogar no Corinthians, que era o sonho grande que eu tinha. E tive a felicidade. A briga valeu a pena e minha gratidão eterna hoje pelo clube. E a nossa também, né? Como Minha gratidão eterna. como amante do Me Corinthians. deu tudo, me fez tudo. Aprendi a respeitar o clube, graças a Marlene, ao Matheus, que tinha assim aquela vivência com o clube. Então eu sou dessa geração 70. Acabei jogando com o Rivelino, que era o grande ídolo do clube, né? O Riva marcou muito na minha vida, até hoje é um dos grandes amigos que eu tenho. E aí foi a sequência, né? Fiquei praticamente 13 a 14 anos jogando no Corinthians, fui até 83 para 84. Infelizmente não ganhamos tantos títulos, né? Mas o de 77 marcou a geração da minha época, né? Aquele campeonato de 77, depois de 20 e tantos anos sem conquista. Ter participado ativamente daquele jogo, né? Inclusive, eu queria te fazer uma dúvida bem particular e acho que isso vai se estender para todos. Quando você é contratado em 70, falava-se muito disso, que precisamos quebrar o jejum, igual eu vivi a geração Libertadores que o Corinthians não tinha, todo mundo que vinha, o técnico, pô, a gente tem que ganhar Libertadores. Em 70 falava-se disso? Não, 70 a bronca, a briga era Campeonato Paulista. Uhum. O Corinthians vinha sem conquista há algum tempo. O sonho da gente era ganhar um campeonato. E demorou. Eu fiquei praticamente 6 anos batalhando e em 77 ele veio. Mas era um sonho. A Libertadores apareceu depois. Sim, Depois sim. de algumas outras conquistas, com o Adilson Monteiro Alves, uma outra geração diretiva, né? Que sonhava em ver o nome do Corinthians mais forte lá fora. Foi onde ele buscou competições internacionais, classificação, evidentemente, do campeonato, e a gente conseguiu. Então foi um sonho realizado também, que foi o momento do processo democrático, aquela democracia desenvolvida pelos jogadores, depois pelos diretores, e com a agressão à torcida, né? A torcida foi muito importante na época, porque o jogador era muito vigiado e o Adilson mudou um pouco aquele comportamento do jogador. O jogador está mais no meio do torcedor. E esse processo foi muito favorável. Eu acho que mudou um pouco a mentalidade do próprio clube, né, que era muito fechado, e abriu. Eu acho que ali foi a grande conquista do processo democrático do Corinthians. Então, para conseguirmos ir na linha mesmo histórica, em 77, chega na final contra a Ponte, ali já estava provavelmente a cidade parando para ver o Corinthians campeão. Vocês sentiam que não ia passar aquela final, não passava, o Corinthians ia ser campeão ali. Ali era jogo foram 3 jogos de vida ou morte. 3 jogos, né? 3 jogos de vida ou morte. Nós tínhamos um suporte técnico, né, muito forte, que era o Brandão, o professor Teixeira e o Benê Ramos, né? Então eles focaram a equipe num projeto conquista. E eu senti que não tinha por onde. A gente perdeu o segundo jogo, mas foi uma situação praticamente anormal. Mas a convicção e a certeza que a gente tinha de conquistar aquele título não escapava. E como que foi o bastidor daquele dia pós-título? Pode falar um pouco pra gente? Não teve nem bastidor, né? Porque a gente foi praticamente ali no desenrolar do final do jogo, o envolvimento do torcedor, a invasão do torcedor. Ah, o quê? Invasão? A invasão do torcedor, vocês ouviram aí, né? O torcedor invadiu, né? E aí cada um foi para um canto, um levou para um lado, outro levou para o outro, até que a gente no final conseguiu se agregar e fomos até o clube, né? Receber as homenagens. O Matheus fez questão de que a gente fosse ao clube, os caras buscaram o pessoal. Não foram todos, mas a grande maioria foi até o clube. E ali praticamente festa, né? Aí foi festa até o final Ali vocês já tinham a noção do tamanho que era aquilo, ou talvez foi ao longo do tempo? Passou pela cabeça um pouco daqui, mas não sabíamos da grandiosidade que seria.
tempo, até hoje, o agradecimento do torcedor, principalmente os mais antigos, é o muito obrigado. Muito obrigado pelo que vocês fizeram, obrigado por 77, o resto, a vida que segue. Mas marcou e com o tempo a gente foi sentindo a grandiosidade. Não só do clube, a gente sabia que era grande, mas não esse monstro de clube que é o Corinthians. Que hoje a gente é torcedor e a gente cobra do jogador. Cobra, tem que cobrar, né? E tem que cobrar. O senhor citou que o Paulista era uma guerra naquela época, e por isso que nós, torcedores do Corinthians, a gente sempre fica um pouco chateado quando um torcedor chama de Paulistinha. O Paulista é gigante, né? Tudo que a gente viveu. O Paulistinha que até hoje não acabou, né? Exatamente. Hoje é o Paulistão. É o Paulistão. Então, na época já era um Paulistão. Eu acho que o campeonato mais difícil do futebol brasileiro é o Paulista. Não só pelas 5, 6 maiores equipes que tem no Central, mas as equipes que sobem, as equipes que participam, são sempre equipes bem formadas, que é praticamente um núcleo que forma para os grandes clubes. Na época já era assim também. E não tem por onde. Eu acho que quem ganhou tantas vezes o Campeonato Paulista foi mérito, né, da direção na época e mérito também na torcida. Eu jogo tudo isso em cima da torcida, porque a torcida do Corinthians foi importante na minha vida profissional. Faz a diferença, né? Ah, sem dúvida. Eu participei de seleção brasileira e o corintiano não fala em seleção brasileira. Fala muito obrigado pelo que você fez pelo Corinthians. Exatamente. E esquece a seleção brasileira, que é, para mim, o ponto maior, né? O atleta profissional. E eu não sinto muito isso nos jogadores hoje. Eu acho que antigamente a gente tinha mais uma ganância para participar de seleção brasileira. Sem dúvida. Por isso que a seleção brasileira tinha um desenvolvimento totalmente diferente, mesmo com as qualidades. Os que não tinham qualidade tinham um vigor físico ou luta e buscavam estar participando de uma seleção brasileira. Sem dúvidas. Antes da gente falar de novo, né, passar com mais ênfase em 82, 83, 76 invasão, a pergunta é parecida. Vocês tinham noção de que aqueles bando de louco, de maluco, estavam indo pro Rio? Ou realmente, eu já vi esse jogador falando, que foi entender quando subiu no gramado, quando viu a torcida? Sim. Bom, o Corinthians, todo lugar que a gente participou, de jogos, interior ou fora do estado, ele sempre teve a sua torcida. Então, a gente já tinha esse sentimento de que o torcedor do Corinthians jamais o abandonou. Jamais abandonou o time. Agora, 76 foi impressionante, né? Porque começou aquela briga na televisão. O presidente, o Matheus Kuort, né? Ele fez aquela brincadeira pensando que Duvidou, né? ia sair por cima. E ali eu acho que foi a válvula de escape. O torcedor pegou aquilo como uma bronca e falou: vamos invadir o Rio. E invadiram o Rio de Janeiro. Invadiram tanto que quando a gente encontrava com os ex-jogadores, né, hoje ex-jogadores, Paulo César, Jairzinho, eles falaram: nunca mais isso vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Eu falei: pô, é a história, né? O clube do Corinthians tem essa história. E a gente acabou ganhando do Fluminense, infelizmente, acabamos ficando com o Internacional. Mas Sim, valeu a pena, porque a partir dali a gente começou a ter o sonho do Adilson Monteiro Alves, que era participar de jogos internacionais. E a gente começou praticamente em 77. que lindo, hein? Que foi a conquista do Campeonato Paulista. Sim. 82, 83, democracia corintiana. O senhor até falou agora há pouco aí da importância até para a questão política no país, né? É algo que, lógico, nós estudamos na escola sobre democracia e, pelo menos nas escolas que eu estudei, não se cita muito a questão da importância dos atletas, de alguns músicos que torciam pro Corinthians, como a Rita Lee, enfim. Eu fico meio na bronca, porque eu acho que tem que citar. Eu acho que nós somos importantes para esse processo. Quer falar um pouco sobre isso? Como que foi? Bom, a democracia foi um processo que aconteceu. E tinha que acontecer num grande clube como o Corinthians, né? A participação de artistas, a participação de empresários, a participação de políticos, a ideia do Adilson, a nova direção que assumiu o Corinthians na época. E jogador, ele tinha que ter responsabilidade dentro de campo. Fora de campo, ele era um cidadão comum. E foi mais ou menos por aí que a gente começou a entender um pouco do processo democrático que o Corinthians desenhou, né? Para que a gente pudesse se preocupar com o companheiro também, né? A preocupação de estar sempre bem fisicamente, bem tecnicamente. E o objetivo era conquistas. E a gente começou a partir para isso. E tinha uma cabeça boa, né? O Sócrates, por exemplo, foi a grande cabeça. A gente sabe que ele não era um monstro, né? Como ser humano, né? Ele gostava de atividade, ele gostava de algo diferente. Ele falou: tudo isso a gente pode fazer, mas tem que saber fazer. E a gente aprendeu com ele muito isso. E aí ele foi acabou sendo o nosso grande herói, né? O Magrão acho que foi quem puxou. Depois tinha o Vladimir, o Casão, que também vinha na mesma linha. Foi enquadrado, né? Enquadramos o Casão. E a coisa evoluiu.
evoluiu. A participação da torcida também, não havia mais aquela cobrança que tinha, né, anteriormente. O torcedor entendia, se preocupou em a competição dentro de campo. Ganhando, poxa, a sua cervejinha aí no barzinho pode ser tomado com gosto, mas moderado. E a gente foi aprendendo. E aí veio o processo também da concentração, que era algo que o pessoal não se sentia bem. Foi muito bem colocado. Olha, concentração é responsabilidade. A gente concentra para que vocês tenham um período de descanso, de concentração para o jogo. Então, isso tudo foram fatores que influenciaram muito no processo democrático que o Corinthians desenvolveu, os atletas, né? E nós tivemos que se enquadrar dentro daquilo que era programado e era conversado. E é importante que se diga, né? Nós fomos campeões os 2 anos seguidos, 2 anos contra o time de São Paulo, que, claro, eu não era nascido, mas o que eu estudo é que era um time forte de São Paulo, né? São Paulo vinha com um time forte, já no processo aí do que eles iriam também conquistar futuramente. E o Corinthians ganha com democracia os 2 campeonatos seguidos. Sim, e chega na final de 84, né? Também. Mas em 84 também chegamos na final. Marcou o Santos. eu já estava meio parando, né? Que aí já estava o Alfinete, também se enquadrou, né? Ele veio do interior, acabou se enquadrando e desenvolveu. Eu acho que o processo continuou, eu acho que até hoje. O processo democrático, ele mostra dentro do clube que existe essa confraternização, essa hegemonia entre direção e atleta. Eu acho que isso é muito importante. Você citou hoje, né? Hoje. Falando de hoje. O Zé Maria, tão importante para a história do Corinthians, consegue ainda sentir-se confiante para o que vivemos hoje e para o que vamos ver lá na frente, ou o buraco é mais embaixo? Bom, eu virei um torcedor. Sim. E a gente sabe como é o comportamento do torcedor. Eu sou um cara confiante, eu sempre acredito. Eu acho que me identifico. O Corinthians tem momentos, passou por momentos difíceis, mas tem um bom grupo. Eu acho que falta um pouquinho daquele que a gente chama sangue na veia, que o Vladimir fala, sangue na veia e nos olhos. Sim. O Vladimir fala muito disso. O jogador ainda não entendeu a grandiosidade, o que é o Corinthians. Muitos jogadores vêm pensando em passar pelo Corinthians, não jogar no Corinthians, vestir a camisa do Corinthians. Eles colocam a camisa e falam, bom, se não der certo eu vou embora. A gente sonhava. Eu fiquei 13 anos, 14 anos, o Vladimir ficou um monte de anos. A gente sonhava e tivemos a oportunidade de poder ter saído. Mas falando, não, aqui é minha casa e aqui eu vou ficar até quando eu puder. Então, a mentalidade hoje é um pouco diferente. O jogador, ele não vem mais... Você não vê mais jogadores ficando no clube mais que 5, 6 anos. É muito difícil. E isso, eu acho que atrapalha um pouco. Ele não absolve o sangue e o valor do grande clube, principalmente o Corinthians. Eu já ia me esquecendo, vendo os meus amigos aqui, a Lin e o Juninho, sobre a camisa que eles estão vestindo. Eu já ia acabar passando batido. A camisa, que vocês não devem estar vendo eles aqui, é do sangue, né? Do jogador que deu sangue pelo Corinthians. Você lembra bem disso, a história? Isso aí marcou a minha vida, né? A minha história. Porque desde pequeno eu sabia. Meu pai falava, jogar nesse clube tem que dar o sangue. E isso ficou na minha cabeça. Daí se preparar, batalhar. Ele que me ensinou me impulsionou a dar carrinho. Pô, viu como o Oreco dava. E o Oreco era um lateral do Corinthians. O Oreco dava uns carrinhos que era maravilhoso. O Rildo, por exemplo. Meu pai falou, isso daí são recursos que valem. Dentro de um jogo vale. Então isso, o sangue eu acho que vem lá da minha formação. E esse jogo foi numa decisão de final de campeonato, né? Foi contra a Ponte Preta. Foi de 79. Foi um escanteio. E eu subi de cabeça, tirei a bola e o Juninho me deu a cabeçada. E acabou abrindo o supercílio. E aí o médico, vamos sair, não dá. Eu falei, não, põe aí um tampão que eu quero voltar a jogar. Foi o que foi feito. Eu saí, ele colocou lá um tampão. E, infelizmente, o sangue continuou correndo, né? E na época não tinha esse problema. Aí eu acabei tendo que sair, né? Aí eu saí, mas queria voltar. Ele falou, não dá. E essa situação foi no último jogo, no decisivo. Foi no jogo decisivo. No jogo decisivo. 79. Fomos campeões. Aí entrou o Alfinete e, graças a Deus, fomos campeões novamente. Nossa, marcou muito a minha vida. Que foda, né? Sensacional. Sensacional. Eu comentei com o Érico, numa conversa no WhatsApp, que em 2010 o Corinthians fez um filme sobre o centenário do Corinthians. E que o senhor fala nele boa parte do filme. E no final, o DVD termina com uma fala sua, dizendo que você ia perpetuar com o escudo do Corinthians dentro do senhor. E eu guardo isso comigo, eu falo isso para as pessoas. Eu roubei a sua frase. Eu falo para todo mundo. O Corinthians vai perpetuar dentro de mim. Eu queria ouvir algo parecido ou falar isso pessoalmente. O que o senhor sente quando fala isso? O Corinthians perpetuar dentro do senhor. Algo que mexe, né? Mexe com o coração, mexe com a alma da gente. Eu acho que o Corinthians foi grande parte da minha vida. Eu devo muito
a esse clube, devo muito aos meus companheiros, porque sem ele também eu não poderia ter ficado lá 13 anos, as conquistas que a gente conseguiu, e a gratidão que a gente tem hoje encontrando com os torcedores. A gente encontra torcedores da nossa geração que viram e torcedores que não nos viram, né? Que os mais jovens, mas que falam, poxa, meu pai fala tanto desse Zé Maria, desse negócio que aconteceu. Eu acho que marcou a minha vida, e isso eu vou levar comigo. Não tem jeito. Isso quando eu for embora, aí vão esquecer talvez um pouco, mas eu vou levar essa marca que o Corinthians deixou dentro da minha alma, dentro do meu coração. Que maravilhoso. Estamos aqui para não deixar ninguém esquecer, né? É para isso que a gente tá aqui, enfim, é para levar o legado aí. Eu sou pai hoje, minha filha com certeza tem 3 meses, vai escutar todas essas histórias, eu vou ensinar isso para ela. Posso chamar o Fabião? Por favor. Por favor. E como que era a convivência com tantos craques que representavam muito corintiano também, de certa forma? Sócrates, Rivelino, Zenon, Vladimir, Basílio, Geraldão, enfim. Como que era essa convivência entre vocês? Vamos falar no português de hoje, a famosa resenha, seu Zé. Como que era? Não, a convivência era maravilhosa. A gente tinha nossos encontros fora campo, né? Churrasquinho numa segunda-feira depois de um jogo, uma festa na casa do Magrão, ou na casa do Vladimir, ou em casa. E o pessoal todos vinham. Era muito difícil os jogadores não saberem da festa e não comparecerem. Então a nossa relação ela sempre foi cordial, sempre foi de familiar e de muita conversa, muita resenha a respeito de, pô, nós temos que ganhar, nós temos que buscar essa conquista, esse título. Então era uma conversa muito de objetiva. Tudo bem, vamos tomar nossa cerveja, comer nossa carninha, fazer nosso churrasco, a resenha, mas porra, vamos pensar no campeonato, vamos pensar num título, nós precisamos ganhar, pô, o torcedor está sofrendo, nós sofremos mais ainda porque nós estamos dentro de campo e a gente acaba levando para casa esse sofrimento. Então era uma conversa muito especial, diferenciada e com objetivo de conquista. A gente sempre buscou querer ganhar os jogos. Só imaginar essa resenha. Já então. Cara, sim. Zé, obrigado. Opa, valeu. Obrigado. Eu que agradeço.